Glória a Deus. Pai, muito obrigado. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor tem cada segundo da nossa vida, nas tuas mãos. O inimigo não tem direito a nos tirar um segundo. E o Senhor determinou o tempo da Clotilde. E nós te louvamos. Você pode louvar a Deus, porque ela está na glória do Senhor. Dá mais uma salva de palmas. Até nós enjoados da palma. E chegar a um ponto para declararmos a palavra de Deus. Amém? Pessoas de fora me ligaram, pastores me ligaram dizendo: Eliseu, nós temos sonhado, nós temos sentido, ouvido que é incrível o legado que Deus deu para Clotilde. E este legado está nos lugares celestiais. Não é alguma coisa exclusiva para ela. Não é alguma coisa exclusiva. Está nos lugares celestiais para quem quiser. E hoje à noite eu quero orar no final, para que não é só as mulheres, os homens também recebam desse legado. Recebam do legado dela, amém? A gente tinha coisas assim incríveis nela, incríveis, vocês sabem. Reunia aquela mulherada toda aí, ia, e ela tinha um jeitinho especial. Eu, se fosse falar alguma coisa para determinadas pessoas, elas brigariam comigo. E ela tinha um jeitinho de pôr lá no coraçãozinho assim. Eu pensei, agora essa mulher não vai querer mais nem falar com nós. Ela virava lá a faquinha, e essa mulher começava a chamar ela de mãe, começava a aprender com ela, e foi assim anos. Muito engraçado o dom que ela tinha. Ela tinha vários dons, mas gente, se eu dissesse para vocês o número de mulheres dessas viagens todas para o Brasil e tal, que mandavam fotos, 10 anos sem engravidar. Deus deu essa unção para ela, 10 anos sem engravidar. E você passou aqui, orou e olha a foto do nenê. Todo mundo acho que conhece essa história dela. Mas eu me lembro aqui, de repente ela chega, a igreja cheia assim, ela diz assim: irmão, você que quer engravidar, venha para frente. Hoje eu sei que Deus vai trazer isso na nossa igreja. E veio 7, 8 mulheres, e veio um homem. Parecia estranho. Acontece que 3 meses depois ele chegou lá em casa com o teste de gravidez dela e com o teste de gravidez dele de azospermia. Funcionava para homem e para mulher. Era um dom que ela tinha. E um casal muito amigo da gente. Hoje o rapaz deve estar maior que eu. Mas, gente, é incrível. Eu tentei usar isso. Uma vez eu fui pegar em Porto Alegre, contei hoje de manhã, e estava assim cheio, bastante gente. E no final, parece que Deus falou comigo: hoje você vai aprender o começo de como você descobre quando o que você tem na cabeça é de Deus ou é seu pensamento. Quantas vezes a gente entra em frio porque pensa que é de Deus? Então o Senhor tem um jeitinho de que a gente descubra isso. É Ele que está me falando. Tá. Então nesse dia, eu senti, se a Clotilde faz isso, por favor. Quem quiser engravidar, quem quer engravidar e não consegue, venha para frente. Veio uma senhora, que ela tinha no mínimo 40 anos. Eu pensei, me perdi agora, né? E veio uma outra moça junto. Outra moça eu não lembro, porque meus olhos fixaram naquela mulher. Ela ajoelhou, começou a chorar. E a senhora quer engravidar? Sim. A senhora não tem filhos nenhum? Faz 20 anos que eu sou casado e a gente não consegue. Orei e vim embora. Passado 4, 5 meses, o pastor me liga e diz assim: Eliseu, preciso te falar uma coisa. Tem um homem que não tem coragem de falar com você, pediu para mim, por favor, falar. Porque ele te xingou demais. Ele disse que tinham passado 20 anos sem conseguir ter filho, e a mulher estava conformada, eles estavam felizes. Aí você veio com essa história de orar para ter filho, você é um irresponsável, e pá. Só que agora ele pediu para mim ligar para você e pedir perdão, porque ela está grávida. É a salva de palmas, Senhor Jesus. É o legado da Clotilde. A quem dera ele estivesse ouvindo, porque eu não sei nem que igreja é. Era uma igreja em Porto Alegre, eu só sei que o cara era muito meu amigo. Vou pedir para o pastor dele. O pastor Macedo de Ponta Grossa, ele foi comigo para lá.
pedir quem é direito. Gente, então é assim. Essa era a Clotilde, o seu legado. E tem coisas que você não consegue saber. O Juliano recebeu uma comunicação, e nessa comunicação, um cara, assim, um e-mail, sei lá, um WhatsApp, ele diz o seguinte: eu estava viajando, passei em Pato Branco e comecei a passar mal. Gente, eu não tenho nem ideia disso. Eu só internava pessoas no São Lucas, há 1979. E de repente chegou esse doutor, me examinou, me levou, internou, deixou nós no quarto, passou a medicação e falou assim: daqui a pouco a minha mulher vem falar com vocês. Estranharam? Gente, eu não tinha a menor ideia de ter mandado a Clotilde lá no hospital. Daí chegou aquela senhora, a gente pensou que era médica, e ela chegou com uma Bíblia e um folhetinho chamado de 4 leis lá, e começou a falar, e começou a falar, e começou a falar. Daqui a pouquinho meu pai estava chorando, entregando o coração para Jesus, minha mãe também, eu também, e ela também. E hoje nós temos um ministério muito grande. Meu pai é presidente de uma igreja muito grande, que nasceu ali naquele quarto. Vai saber você quantos mil netos Dalby tem. É para a gente se alegrar, né? A graça de Deus. Amém? Débora, tem impressão que você quer dizer alguma coisa antes de começar o culto. Então eu vou repetir o que ela disse, tá? Eu queria que depois nós vamos começar o culto, que já começou, porque o Senhor já está ministrando sua vida. Esse legado não foi brincadeira na vida da minha mulher. Não foi brincadeira. A paixão dela, e ela descobriu antes de mim isso que eu vou mostrar para vocês hoje, e que inclusive chegou até mim por causa do meu pai Dalby na hora certa. Tem mais alguém? Se alguém quiser dar uma palavrinha, por favor. Quem quiser dar uma palavrinha bem rápido, a Lu, não sei se é a Elisete, alguém está aí, ou a Maristela, alguém? Ninguém, né? Nessa hora vocês me largam, né? Era só a Clotilde. Amém, igreja. Misericórdia. O que dizer dos últimos tempos que estávamos com a pastora Clô como discípula dela? Lembro-me que, recordando algumas coisas, e na minha mente ficou algumas palavras que ela falou nesse tempo e que marcaram a minha vida. E eu fui buscar em Deus consolo para esse tempo. E o que mais forte veio para mim é Paulo. Paulo estava muito forte na vida da pastora Clô nos últimos tempos. E principalmente o que me consolou nesses últimos dias é 1 Coríntios, todo o capítulo 2. Todo o capítulo 2 me trouxe consolo, porque era o que ela estava passando para nós nesses últimos tempos. Nos levando para um lugar de oração, a despeito de pandemia, marcando conosco. Que hora você ora? Eu oro às 6 da manhã. 6 da manhã ela dizia: você está orando? O que Deus tem falado com você? Poste aqui o que Deus está falando com você. E isso foi muito intenso. Eu acredito que desde o último acampamento, e eu, em alguns momentos, eu pensava: meu Deus, me dá ânimo, vigor para acompanhar a pastora Clô. Eu quero muito estar com ela, mas ela estava assim, numa atividade assim tão intensa em Deus, que às vezes eu achava que eu não ia conseguir acompanhar ela. E eu queria estar com ela durante todo o tempo que ela me chamava. Às vezes ela me ligava no domingo: Cleusa, você pode vir aqui para a gente orar? Antes dela ver a resposta, eu já estava lá. Que morava pertinho, então eu não perdi essas oportunidades. Mas o que tem marcado a minha vida nesses últimos dias, então, a respeito dos últimos tempos que estivemos juntas, é que ela acessou um lugar, ela acessou uma porta, ela recebeu uma chave que talvez nós ainda não tenhamos recebido, não tenhamos acessado. Por isso que Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, muitas das últimas pregações dela, talvez a gente não compreendesse naquele momento,
Porque só no Espírito nós teríamos o discernimento desse lugar que ela encontrou e que ela estava fazendo com que a equipe dela acessasse este lugar, que é um lugar onde existe a revelação de coisas que não é, como ela mesma dizia, não é saber a Bíblia de capa a capa, mas é prescrutar a palavra de Deus, é descobrir ali naquela palavra algo, uma revelação divina que só o Espírito Santo pode trazer para a gente, diferente de tudo que você já leu e você já sabe daquele versículo, mas receber coisa nova naquele lugar, naquela palavra. Então é isso que eu deixo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E só vamos entender isso quando nós estivermos neste lugar de discernir as coisas espirituais no nosso espírito. Amém. Obrigado, glória a Deus. E uma das coisas que ela me disse, das vezes que a Clotilde falou que estava preparada para ir, e na última noite, praticamente as últimas palavras que eu falei com ela, ela estava sentada na cama alta e eu na cama baixa do hospital, e ela de repente sentou e ela tinha uma máscara desconfortável, incrível as coisas que passamos, e ela tinha que segurar a máscara, ela estava pouco, caía. Aí ela disse para mim assim, Eliseu, nós estamos preparados para encontrar com o Senhor Jesus, morrer e encontrar com o Pai? Eu falei, Clô, 2h da manhã, nós estamos no hospital, melhorando do Covid, tua tosse começou a passar, você vem me falar em morrer? Claro que nós estamos preparados. Eu falei, não, eu não estou falando preparado porque aceitamos Jesus e tal, não é para daqui 5, 10 anos, para essa semana, para uma situação como essa. Eu lembro que eu orei algumas coisas por ela, o Senhor faz dormir essa mulher. Depois praticamente eu não tive mais palavras com ela, mas ela sabia. Vocês viram as 2 últimas pregações dela? Ela aqui dizendo, do jeito que as coisas vêm, eu gostaria de passar para o lado dela lá. Paulo disse que preferiria morrer, Gente, fique em paz. O meu emocional, o meu luto, eu tenho que curtir mesmo, chorar, gritar, às vezes em casa sozinho, porque se eu esconder ele guardado numa gaveta, nunca mais ele vai passar. Mas vai passar. Eu creio que já passou 70%, amém? Então vamos agora ver o que é que nós temos na palavra hoje. Então eu queria que vocês, deixando de lado tudo, que vocês soubessem que todos nós, todo o cristão tem um chamado. Você tem um chamado especial de Deus para você. Quem crê nisso, diga amém. Quem tem certeza que tem um chamado de Deus? Conheceu, né? Quem tem certeza que tem um chamado de Deus, levanta a mão assim. Aê, bem feito. Qual que é seu chamado, Marlene? Fazer o que eu estou fazendo, sentada me escutando, glória a Deus. Não? Fazer o que ela está fazendo, ela está cuidando de pessoas, ela está fazendo um monte de coisa. Valeu, querida. Quem mais que pode dizer qual é o seu chamado aqui? Eu vou pedir, por favor, não deixa chamar, alguém diga, alguém fale. Evangelizar, expulsar demônio, vamos lá, quem que é? Diga. Hein? Levar a mensagem, glória a Deus. Quem mais? Você não, Júnior. Você já me conhece. Tá bom. Uns dizem realmente levar a mensagem, e sabe, esses chamados que vocês estão falando, Deus é tão especial, que Ele, quando dá um chamado assim, Ele dá também os dons, os hábitos para você exercer um chamado desse. O meu chamado deve ser ficar inconformado com alguém morrer, ir para o inferno por não ter ouvido falar. Então, quantas maluquices eu vi Deus fazer. Hoje de manhã eu contei o cara que a Kombi caiu em cima da cabeça dele, saiu o cérebro por aqui onde quebrou, saiu o cérebro pelo ouvido. Quando foi entubar, tinha cérebro dentro da garganta que quebrou por baixo também. E uma menina falou assim, esse é um vagabundo, eu sei quem é esse cara aí, ele ia estar fazendo isso e aquilo, esse aí não vai fazer falta. Me deu um amor pelo cara, que outros médicos vieram dizer assim, Eliseu, por favor, quer bancar o herói? Deixa o cara morrer com dignidade.
Mas aí foi oxigenação, adrenalina no coração, e guerra, e foi, pá. Eu dizia, Senhor, eu não aceito que ele está aqui, daqui a pouco vai estar queimando eternamente. Isso é para você que ainda não tomou uma decisão e disse, Jesus, eu sou pecador, mereço mesmo o inferno, eu sou pecador, e não tem outra saída, não posso pagar meu pecado, mas obrigado que eu aceito que o Senhor pagou lá na cruz. Então isso era o que ele precisava dizer. Porque a Bíblia diz, se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, mas ele nem sabia. Pois bem, aí a pouquinho o coraçãozão dele começou a bater lá uns 180, que eu precisei muita adrenalina para fazer voltar e tal. E eu, tudo bem, ajeitou, mandei para a UTI. Era uma sexta-feira, eu esqueci. Sexta-feira, Dr. Sérgio Gegenbauer, um melhor neurocirurgião que eu vi. Quando ele saiu do Pato Branco, foi para o Rio de Janeiro, eu vi ele 2 vezes na televisão, na Globo, dando entrevista. Uma delas, ele tinha operado Viola, quando o Viola jogava na seleção brasileira. Tinha tido uns traumas e tal. Então, esse Sérgio Gegenbauer era um alemãozinho alto, magrinho. E ele disse assim, Eliseu, o cara está lá na UTI, está acavalado as 2 tábuas do cérebro dele, e o cara não morre. Eu tenho que dar uma chance para ele, eu tenho que liberar. Você acha que você consegue anestesiar o cara para mim? Falei, claro, Sérgio. Pensei, só pode ser aquele. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de noite, porque vai ser cirurgia difícil. Começamos, acho que 9h30 da noite, coisa assim, e de repente era ridículo, eu estava ali com o cara, todo enfaixado, igual múmia, só saía do meio das fases, o tubo, ainda aquele que eu coloquei, e eu falei, o que eu vou falar com esse cara? Todo mundo vai dar risada. Saiu a minha enfermeira, saiu a circulante, saiu o Sérgio para se lavar, saiu a instrumentadora, saiu o auxiliar dele, eu fiquei sozinho e falei pro cara rapidinho, era para você estar morto, cara, Deus te amou demais para te segurar aqui até agora. Tá aquela múmia deitada e faz assim. Falei, cara, então é o seguinte, Jesus Cristo pagou tudo, não tenha medo. Ele te segurou para você escutar que ele pagou tudo. Não importa o que você fez, se você matou, se você roubou, se traiu mulher, não traiu, ele pagou tudo, você concorda? Ele levantou o braço lá em cima e caiu. Aí eu cheguei na frente dele, peguei a mão dele e falei, se você concordar com essa oração, você aperta a minha mão. Ele... E aí fizemos a oração junto. Quando eu termino, obrigado Jesus pela tua vida, pela vida eterna que o Senhor me deu, pelo teu amor, amém. Sérgio Gegenbauer, que era mais alto que eu, estava por cima de mim, assim, com as mãos, assim, porque tinha lavado, né? Falou, falando com o cara em coma. Eu falei, Sérgio, pega a mão dele, pede para ele apertar. Não, já estou lavado. Eu peguei a mão dele, falei, agora você vai ter que lavar de novo, pega. Ele pegou e falou, aperta a minha mão. O cara apertou a mão dele, gente, ele ficou branco igual essas paredes aqui. Aí, 5 e pouco da manhã, não sei direito, terminou a cirurgia. Fui para casa, acordei, acho que era umas 7 e pouco, liguei para o UTI. Falei, escuta aí, o rapaz aquele da cirurgia. Ih, doutor, 15 minutos que vocês deixaram ele aqui, ele fez uma parada e morreu. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu tenho mais de 20 casos, esse foi o pior, esse foi assim o mais gritante. Mas eu tenho muitos casos assim. Deus ama você, você que está me ouvindo, Deus não quer que você se perca por não saber que você tem tudo de graça. Por quê? Porque o sangue dele foi suficiente para seja o que for, desde que você reconheça, verdade, eu sou pecador. Que você dê um respiro fundo e olhe teus pecados num retrovisor vermelho, porque está tudo escondido no sangue dele. Sumiu, não tem mais. Amém? Então, sacou, né? Pode dizer, Jesus, obrigado que o Senhor morreu na cruz por mim. Mas então nós estamos falando de chamado. Eu sei que quem tem chamado para evangelizar é assim. Quem tem chamado para fazer o que a Marlene faz, meu Deus, a Marlene é assistente, e ajuda uma mulher, e ajuda a outra, e faz isso, e faz aquilo, e de vez em quando leva a Nioline para a casa dos pastores, e faz, e corre. Gente, Deus tem realmente esse plano para vocês. Mas, eu preciso dizer uma coisa para vocês, bem séria. Esse plano que nós falamos agora, são coisas que eu faço para Deus, sabe, então ele me dá um certo conforto, eu faço para Deus, e ele me deu os dons, e eu vejo acontecer, mas sabe, queridos, existe um outro chamado, que você vai aprender hoje à noite, que vai facilitar a sua vida, assim, de maneira extraordinária. Por quê?
Porque se você tem dificuldade para evangelizar, se você tem dificuldade para pregar, se você tem dificuldade para uma coisa ou outra, se você entender o chamado de Deus, isso vai acontecer liso na sua vida. Você vai começar a ver os outros resultados daquilo que você chamou agora de chamado. Você vai ver os resultados. Se você foi chamado para pregar o evangelho, você vai ver que as pessoas vão ouvir e entender. Sim, pastor, mas muitas entenderam isto. Mas sabe o que eu fico um pouquinho preocupado? Nós somos salvos pela graça de Deus. Isso aí ninguém tem dúvida, já falamos nisso, né? Ok? Mas esse outro chamado que Deus deu, ele fala de algo diferente, que não é coisa que eu faço para pessoas ou para ele, mas que chamado estranho. Bem, vamos ver. Mas esse chamado, isso que você está fazendo, mesmo você sendo salvo pela graça, tem uma coisa que eu tinha passado pela Bíblia tantas vezes e nunca tinha parado. Quantas vezes Jesus fala que teremos uma recompensa nos céus? Só vou citar algumas. 6,4. No céu, Pai te recompensará. Mateus 6,6. Pai te recompensará. Mateus 6,18. Porque teu Pai que vem em secreto te recompensará. Colossenses 3,24. Recompensará. Há algo para nós. Nós temos a vida eterna. Mas há um julgamento onde nós vamos estar na frente do Senhor Deus, frente de Jesus, e o que eu entendo é que há lugares diferentes do céu, alguma coisa assim, porque isso eu já tinha na minha cabeça várias vezes, quando estava estudando a Bíblia. Parece que há posições, parece que há, sei lá, mas há uma recompensa. E, queridos, preste atenção, o cumprir os seus chamados tem influência nessa recompensa, mas não para a salvação. Nós somos salvos pela graça, ok? Mas nós precisamos ver qual que é o nosso chamado principal, e antene, porque Deus vai falar com você. Você vai dizer, mas eu já sabia. Eu também já sabia, mas quando mostrou a importância que isso teve na minha vida, a importância do que aconteceu, por eu não ter esse discernimento. E esse estudo começou com meu pai Dalby. Por isso que eu queria que você viesse. Eu sei que começou uma nova história da igreja, da minha vida, com essa descoberta. Gente, presta atenção. Presta atenção. Quando eu cumprir o principal chamado, todos os outros acontecerão. E mais, eu perco o medo disso aqui. Mateus 7, 20 a 23. Que loucura, gente. Jesus... Não, por favor, quem disse que Jesus era isso, era louco, não é nem da nossa igreja, é de uma igreja ou outra aí que eu chorei quando escutei esse homem falar. Pastor, bispo. Bom, tudo bem. Mateus 7, 20 a 23, diz assim: portanto, pelos frutos o conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que faz a vontade do meu Pai. Eu tenho que conhecer qual é o plano dele, porque ele me criou, porque daí eu vou fazer a vontade dele. E se eu não tiver noção, sequer do plano pelo qual ele me criou, bom, ele tem misericórdia e a gente vai, mas tudo bem, mas isso aqui é fundamental. Por quê? Nós não estaremos nesses aqui, olha. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Senhor, Senhor, no teu nome não expulsamos demônios? Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Opa, que loucura é essa? Acontece tanta coisa na vida da pessoa e ouve isso do Senhor. Sabe, de repente fez uma conexão estranha. A Bíblia, como ela fala, perscrutar. Você tem que correr aonde o Espírito Santo te leva. E eu me lembrei de Apocalipse 2 e me esqueci dos meus óculos. Não. Apocalipse 2, o que Deus disse para Efésios. Desenrola para mim. Obrigado, eu não quebro. O que Deus disse em Efésios. Conhece essa Bíblia? Trouxe ela para matar saudades e porque ela tem letra grande. Então Deus diz assim: conheço as tuas obras. A igreja, valeu, querido. Você não está acostumado com um maluco assim, jogar coisas, mas aqui é uma igreja um pouquinho diferente, mas ungida. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste amolecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Eu sei que essa igreja aqui foi abençoada no final, sim, mas parece que ela perdeu alguma coisa. O que é esse primeiro amor? É o chamado que Deus deu para mim, o chamado que Deus deu para você. E vamos ver então qual é o chamado. Sabe por quê? Como esse chamado secundário é algo que eu sinto que Deus me chamou, mas eu não tenho o chamado primário de Deus, eu não entendo o que Deus me deu, eu começo a achar desculpa por não cumprir o chamado. Eu começo a dizer: pastor, o senhor reconhece que eu sou pastor? Por que o senhor não me deixa pregar? Não, eu vou embora daqui porque eu sei ensinar, sei discipular, e não tenho ninguém abre porta para mim. Não, mas eu canto muito bem, mas nunca me chamaram para cantar no lugar do Josnei. Você começa a achar desculpa. Não, meu negócio é evangelizar, mas não dá. Começa a evangelizar, meu marido, fica aí só conversando. Então, qualquer coisa que você faz para Deus, se você se sentir que não está realizando, você culpa outros. Mas o chamado que Deus deu para mim e para você, esse, só eu sou responsável. Não posso pôr a culpa em ninguém outro. E você vai conhecer agora o seu chamado de fato, que vai mudar a sua história. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem pede receberá, quem procura acha, quem bate a porta se abrirá. E eu não acho que você vai sair daqui hoje fervendo no seu chamado, mas você vai sair com desejo de realizar esse chamado. E você vai começar a pedir a Deus: Deus, me ajuda a realizar esse chamado. E você estará pedindo e receberá. Você estará procurando e achando. E o Espírito de Deus vai abrir a porta quando você bater. Então olhem, aqui, mas eu conheci esse versículo, mas hoje, olha o poder que ele mostrou para mim. Já nós vamos conversar. Abre em 1 Coríntios. Está aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Olha, eu vou ler bem devagar. Você está procurando agora? Escute o que eu vou ler aqui, olhe para mim. Escute, ele é bem curtinho. Escute, depois nós procuramos. Aqui está escrito assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa simples. Mas isso é para mim, pastor? Sim. Isso é para todo que conhece o Senhor Jesus Cristo. Deus não iria pedir comunhão com seu Filho se você não o conhecesse. Esse chamado é para você. Irmãos, ter comunhão com Jesus Cristo, seu Filho. Isso resolve tudo. Você tem um ministério de evangelizar, mas não consegue falar, não consegue. Mas se você manter esse primeiro propósito de Deus para a tua vida, essa razão pela qual Deus te criou, se você manter isso, se você estiver conectado em comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, eu nunca pensei que isso era tão importante, mas explicou muita coisa para mim. Muita coisa, muita coisa. Por exemplo, começamos a igreja, meu Deus, começou a se converter. As igrejas de Pato Branco tinha 60, 70, e a nossa foi 70, 80, 90, 100, 150. Aí os pastores disseram para mim: Eliseu, isso é normal, Pato Branco é assim, parece que o diabo cerca nos 200, deixa aí até os 200, olha, tal igreja foi assim, tal igreja foi assim, tal igreja foi assim. E daí ele aperta o cerco, espreme e não sobra muita gente. Eu falei, eu não estou brincando com Deus. Eu ainda nem tinha largado medicina.
Eu estava feito louco e no hospital, passando noites lá e tal. Aí, gente, falei, não. E quando nós viemos para cá, nós compramos tudo isso, umas 150 pessoas. Vocês lembram a confusão que deu, né? Mas a igreja parou de crescer e eu comecei a ficar angustiado. Comecei a procurar, comecei a ligar, comecei a ir atrás, encontrei aquele povo de Manaus. E nós fomos lá e pegamos a visão G12. Opa! Foi uma bênção. Foi uma bênção. Nós fizemos arquibancadas aqui em roda, tudo para caber tudo aquilo. Isso é ou não é uma bênção? Porém, eu pergunto uma coisa para você. Naquela visão tinha homens que enchiam estádios e pregavam. Onde eles estão? Nós chegamos a centenas de células. Digo que nós íamos ter 200 pessoas, nós ultrapassamos a 200 células. Chegamos a quase 2.000 pessoas num determinado momento. Aonde estão? Ah, sim, Eliseu, todas as igrejas têm filhos teus. Amém, glória a Deus. Como é que você se sente por ter perdido essa igreja que mais perdeu gente para outras igrejas? Falei, eu me sinto feliz, porque para perder isso eu tenho que ganhar. Então, quando você ganhar tantas, você vai saber, né? Mas não me conformava. Sabe, queridos, qual foi o grande erro que nós não nos ligamos? Onde é que estão aqueles músicos, aquelas bandas que reuniam em São Paulo, na Avenida Paulista, 2, 3 milhões de pessoas para gravar um CD? Aonde é que estão? Mas por que, meu Deus? Cadê aqueles músicos que... Aí eu entendi. Quem é do G12 lembra, quando chegávamos e nos convertíamos, tinha um chamado, ser líder de célula. E era tão sério que, pastor, posso cantar no coral? Tua célula está andando? Não tenho célula ainda. Não pode. Pastor, posso ajudar umas cadeiras? Se não tem célula, não pode. Éramos tratados para ser rígidos nisso. E colocamos como primeiro chamado ter células, primeiro chamado cuidar de pessoas, primeiro chamado Claro, nós sempre fomos sérios, nós sempre falamos de Jesus como prioridade, nós sempre falamos que Ele nos deu a salvação, nós sempre falamos que Ele é Deus. Mas nós não ensinamos que, se você não obedecer o seu chamado, pelo fiel é Deus, pelo que fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, não adianta você ter 10, 20, 30 células. Nós tínhamos gente na igreja que tinha mais de 20 células, cada célula com 6, 7, 8, era quase que uma igreja que ela estava cuidando. Mas nós não ensinamos que, se você não entender esse seu chamado de comunhão íntima com Jesus Cristo, Filho de Deus, de repente tudo isso é trabalho. E se Deus quisesse só o nosso trabalho, Ele não teria morrido para nos fazer filhos, para nos fazer adoradores, não teria vindo morrer. Então, meu amado, então, meu querido, eu estou mostrando para vocês algo que realmente é sério. Eu não é, gente? É sério isso? Diga amém se você acha. Então eu não sei em que nível você está, não sei o que você está fazendo, não sei em que nível, se você tem seu elo, se você já tem, se você não tem, você vai ter, se você tem, eu não sei quando você está orando, eu sei que eu estou te mostrando o que Deus me abriu a minha mente. Se naquela época nós tivéssemos entendido e pregado muito mais comunhão íntima com Jesus Cristo, aquela igreja que eu comecei antes de conhecer isso, ou não teria sido levantada essa estrutura, ou estaria cheia. Porque não adianta, meu irmãozinho querido, não adianta, nós somos criados para ter essa comunhão. Mas é difícil, pastor? Sim, é difícil. Não é difícil. O problema é que você não pode culpar ninguém. O problema é que quando Deus chegar e pedir, você cumpriu o meu chamado, só você é responsável. Sabe o que Deus te deu de presente? Eu gostei dessa comparação do cara lá. Deus te deu 1440 minutos por dia para você poder cumprir esse chamado.
Só que cada minuto que passou e você não lembrou, não ligou desse chamado, é um minuto que passou. E quando é um minuto que passou, não volta mais, né? Mas eu sei que você está se assustando. Você que está me vendo aí em casa. Eu sei que você está pensando assim, mas eu já fiz tantos propósitos na minha vida. Eu agora não vou mais contar piada suja. É porque você está rindo, não brinca. Olha, eu também sei. Epa, claro que isso não é nós, né? Tá? Mas você faz propósitos e você se desacorçoa. Porque você está fazendo propósitos de acordo com algo que está forte no teu coração. Você quer servir a Deus. Teu propósito, você quer mudar de vida, você quer melhorar. Mas as tantas vezes que você fez o propósito e não deu certo, você não continuou, hoje é uma arma na mão do inimigo para te desanimar. Mas eu quero dizer para você que nesses dias que nós estamos vivendo, por que é que o Senhor está falando isso para a nossa igreja? Porque nesse dia, esses que ouvirão um dia, vocês fizeram tantas coisas, mas eu não vos conheço, estão cheios, não sei se na nossa igreja, mas em muitas igrejas estão assim, denominações estão assim, e hoje, acabou, gente. 3 noites com febre, 3 noites sonhando, Jesus dizendo, acabou. Eu não conhecia esse princípio, mas dizia assim, agora, acostume-se, muitos escândalos virão, e se você souber que alguém vai se perder e não avisar, Ezequiel 3, isso vinha toda hora, eu abri a Bíblia e estava lá. A pessoa vai se perder, mas você não avisou, eu cobrarei da sua mão. E aí eu comecei a dizer, mas eu tenho que avisar quem? E aí começou a aparecer, e aí mais. O Senhor disse, logo depois quando eu vi essa ministração, agora ensine a tua igreja, porque a diferença entre as pessoas que serão religiosos de contexto, de aparência, que estão querendo agradar a Deus, mas que não estão vivendo o primeiro amor, que não entenderam que precisam ter comunhão, essa diferença é a que fará 2 tipos de crentes. Então eu quero dizer para você, animar você, como que eu vou fazer, pastor? Sim, o Senhor diz, é fácil, né? Primeira coisa, quero dizer para você, você vai ter muita alegria, que você vai ver os seus dons acontecerem normalmente. Segundo, uma estratégia para você, porque aqui diz, comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Como? Comece a determinar coisas. Pense nos 1440 minutos. Isso me ajudou, espera aí um pouquinho. Primeira atitude que eu disse, eu não vou falar com nenhuma pessoa antes de falar com o Senhor Jesus. Não é fácil, gente. Eu estou sozinho em casa, às vezes eu levanto, indo para o banheiro, eu tenho um propósito. Eu decidi ter comunhão com Ele, esse é o meu chamado. Eu tenho um joelho que foi operado, que dói quando ajoelha, já tenho o almofadão na esquerda, me jogo ali. Senhor, eu sei que a minha mente, ela foi atrapalhada desde o ventre da minha mãe pelo inimigo. Mas me ajuda, porque eu começo a dizer, Senhor, estou em comunhão contigo, o Senhor está aqui, eu sinto Ele aqui, o Senhor está aqui, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é meu Salvador. Puxa vida, será que a Clotilde pagou aquilo, será que não pagou? Peraí, eu tenho que ver, Senhor, apaga tudo. A minha mente pula para cá e para lá e para lá. Eu tenho que ter consciência de que isso não afasta Deus de mim, quando a Clotilde diz aqui, mas eu preciso pedir, Senhor, ajuda. Se o Senhor não me ajudar a ter a mente de Cristo, Cristo tinha comunhão contigo, quando Cristo subia para orar lá no monte, com certeza ele não ficava pensando nas bobagens que Pedro falava, nas dúvidas de Tomé, no risco que ele estava correndo andando com Judas, não, ele estava falando com o Pai. Então vamos treinar isso. Irmãos, eu digo que se você achar que não consegue, lembre-se assim, Pai, o Senhor disse
Quem pede, recebe. Senhor, eu aprendi com o pastor Eliseu. Nós estamos no final. As pessoas pensam que é o Covid e que isso vai passar e que não sei o quê. Não, gente. Leia, veja as profecias. Israel não só surgiu, como está no centro de tudo de novo. E nem quero falar os sinais. Vocês perceberam que eu tinha quase 60 mil seguidores no meu canal do YouTube e eu parei? Não quero mais ficar dando essas notícias agora. Tem um monte de notícias, mais da metade é mentira. Mas agora, só coisas do Senhor Jesus. As coisas começam a mudar. A nossa cabeça começa a mudar. Por quê? Porque você decidiu mudar? Não. Porque você sentiu que é preciso. Você sentiu que não há alternativa. E você começou. Quem pede, recebe. Ah, Jesus, quem procura acha, oh Senhor, quem bate a porta se abrirá. Espírito Santo, abre essa porta dessa intimidade que eu não consigo ter. Queridos, por favor, vamos dar esse passo. E daí é o seguinte, guarde na sua cabeça 1440, que horas são? 10:10, meu Deus, já passou uns 800. Largue do seu coração, do seu espírito, algumas palavras de adoração. Eu acho que é mais simples repetir aquela coisa daquele incrédulo, porque eu acho que ele era mais crédulo que eu, o incrédulo Tomé. Senhor meu e Deus meu. Então às vezes eu estou andando aí no carro dirigindo, não tem ninguém por perto. Senhor Deus Senhor meu e Deus meu. Às vezes não me vem outra coisa na cabeça, mas me parece que o Senhor, hoje de manhã, ontem de manhã, eu estava em casa sozinho, tão ruim, mas eu tenho um Deus para me ajudar agora, eu fico com Ele, né? Tem suas vantagens, né? Não, cara, ter o amém depois da oração é muito mais vantajoso, mas pelo menos estamos ali. Então eu estava na cozinha, andando lá, preparando café, dizendo: Deus, eu sou mesmo um covarde, Deus. Sabe o que é, Deus? Eu estou te adorando. Eu estou querendo cumprir o meu chamado de ter comunhão com o Filho Jesus Cristo, porque eu sou um covarde, eu sou um medroso, eu temo o que pode me acontecer, eu não estou confiando inteiramente no meu sentimento. O celular tem uma bibliazinha que manda um negócio, ele faz plim, e fez plim, e eu vi, apertei. O Senhor ama os que o temem e os atenderá. Pá! Gente, começou a acontecer isso. Gente, uma hora de angústia e choro, não é assim, não é um negócio, o negócio é estudar a Bíblia. Abriu um negócio lá, Isaías 58. Ué, o que diz? Sabe, queridos, quando você decide isso, acontece uma coisa incrível. Olha, eu estou aqui, então eu tenho agora que parar e dar uns pulos aqui para o pessoal achar: esse é maluco mesmo, maluco de Jesus, amém, aleluia, gosta, não gosta, é assim que Jesus, que o Dalby foi que me evangelizou, a culpa é dele, reclame com ele, tá? Está aí o meu pai que me levou a Jesus e a Jane, você que não viu eles, depois o cara vai dar uma passadinha assim para você ver, tá? Os caras que me levaram para Jesus. Então, o negócio é o seguinte, 3, 9, 6, 7, 8... Jesus. Sim, você começa a ter isso com ele. Quando você está no pátio da escola, tem 100 crianças correndo e gritando. Uma diz assim: papai, você reconhece, é teu filho. É ou não é? Porque intimidade faz você conhecer. Então eu começo a pensar: Senhor, isso é da minha mente? O Senhor não iria me escolher para mim ser ridicularizado de novo nessa cidade. Quanto, né? Quanto falaram, para entrar na igreja do Batistão, tem que dar até o fogão. Cantavam na frente da minha casa, lá no Pinheiros. E eu dizia: vamos lá, gente, que você pega o fogão e escapa do infernão. Mas não precisava dar fogão, só precisava conhecer Jesus e conheceram. Então, gente, preste atenção. Essa intimidade com o Pai vai começar a ver. Você fica em dúvida: o que eu penso é de Deus ou não é? Você começa a perceber quando é de Deus. Aí nós temos gente aqui, porque a história dessa igreja está mudando também,
Porque nós temos um grupo, não sei de quantas pessoas, 30, 40, que acho que é desde o começo do ano que todo dia, não sei se é do começo do ano, faz mais de 100 dias, que todo dia eles estão, às vezes sábado, domingo, está lá todo mundo, lá na chácara, no nosso jardim de oração, orando, andando e orando e buscando essa intimidade com Deus. Esses estão cumprindo, representando a igreja. Esses estão trazendo essa sede de construir novos altares. Isso é um altar novo para nós. Então, meu irmão, eu te digo, Deus vai ajudar você a obedecer o primeiro mandamento, o único realmente que Ele deu. Comunhão com Jesus Cristo. Queridos, não te assuste, não é um fardo a mais. Quando você começar a querer, desejar, você vai se frustrar. Na primeira, na segunda, na terceira vez. Mas imagine Deus olhando esse mundo. Nesse mundo onde nos 2 últimos carnavais, Jesus foi arrastado, né? Diziam que era Jesus, vestido como Jesus, e ainda botaram uns trajezinhos gay legais, né? Arrastados, e o inimigo, o diabo, chutando ele. Jesus olha para baixo e vê isso. Jesus olha para baixo e vê nossas crianças em multidões de colégios, sendo levados a uma confusão na sua identidade sexual. O senhor vê os princípios judaicos cristãos sendo jogados no lixo. Deus vê as pessoas adorando Satanás. Deus vê as pessoas andando numa sensualidade. Elas nem sabem que quando elas exageram nas suas criancinhas, 2 anos, pintando a boca, elas já estão começando a ensinar. Desculpe se você faz isso, não era por querer, não era nada, mas vamos prestar atenção, nós estamos vivendo um tempo mau. Jesus olha e vê toda essa coisa na terra. Sabe o que eu penso? Vou fazer um parênteses. Quando Jesus estava no deserto, o inimigo disse para ele assim: se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos. Eu acho que o inimigo mostrou o mundo como está hoje, uma Sodoma e Gomorra, uma coisa. Sabe, Jesus, você quer ganhar eles? Não precisa morrer, não precisa morrer, eu te dou todos esses reinos. Mas o Senhor queria eu e você, lavado como filho. Ele não ouviu e foi lá e morreu. Amém? Amém? Então, o Senhor olha agora essa confusão e vê você de joelho dizendo: Deus, eu não consigo ter comunhão contigo, como o pastor estava falando. Qual é o filho que pede pão e o pai dá pedra? Qual é o filho que pede peixe e o pai dá escorpião? No meio de tudo isso, você é igual àquele altar que quando Noé estacionou a arca, o mundo inteiro era aquela sujeira, aquela podridão, cheiro de morte, mortandade, peixe, barro, e no meio daquele fedor, ele construiu um altar, fez um sacrifício, e o cheiro da oração daquele altar tocou a Deus. Querido, o Senhor não está decepcionado se você já tentou isso e não conseguiu. Ele não está decepcionado, não está. Ele está alegre porque você está tentando. Então guarde na sua mente 1440 minutos. Eu tento, não consigo toda hora, mas eu tento uma vez por hora no mínimo declarar: Jesus, olha, eu estou fazendo essas coisas aqui no centro, eu sei que o Senhor está aqui. Aí já te dá uns arrepios, porque Ele está. Você começa a ver que não é brincadeira, não é brincadeira. Ele está, Ele está, Ele está. Jesus está. Então, eu, pelo menos uma vez por hora, eu digo para Ele: o Senhor é Deus. Ou coisas assim. Tudo foi criado por Ti e para Ti, e nada do que foi feito sem Ti se fez. Eu começo a declarar coisas que eu declararia para o meu Deus, e eu começo a perceber. Gente, eu digo para vocês, faz uma semana, os primeiros 4 dias eu só chorei e gritei naquela casa.
Mas eu fechava tudo, era difícil. Eu fechava tudo e não era possível. Ela deve chegar daqui a pouquinho, ela não está na escada. E vocês lembram as discípulas da Clotilde, que ela dizia que o que ela mais escutava era: Clô, 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 onde é que está meu chinelo? Clô, cadê meus óculos? Clô, e às vezes eu até estou achando óculos. Clô! Ela nem deve estar ouvindo, se eu vi, ela ia dar risada. Ela aprendeu, é? Vai ter que se virar. Mas não, ela está noutra lá. Então, queridos, o Senhor, Ele está dizendo para você: eu te quero como filho amado. E no meio de toda essa confusão que está na terra, de todos esses cristãos que se dizem cristão, que dizem Senhor, Senhor, que leem a palavra e tem marcadinho, já li 8 vezes a Bíblia inteira. Mas o Senhor ama, João 14:21, aqueles que conhecem a sua palavra e aguardam. Ou seja, perscruto é a palavra que a Clotilde usava. Perscrutar a palavra. Meu irmão, eu quero orar agora, porque eu sei que a Clotilde, nesses últimos tempos, ela pegava a Bíblia lá no quarto e desandava a chorar. Uma vez eu dizia para ela assim: você está chorando, é a tua piedade, porque você está com tais e tais sentimentos. Mas eu via ela chorando com a palavra. E uma vez eu cheguei em casa, e a moça que trabalha lá disse: pastor, vai lá conversar com essa mulher. Cheguei lá, ela estava bem, rindo, me mostrando coisas. O que foi? Ela ficou umas 2 horas chorando tanto que eu parei as coisas, fui lá e fiquei abraçada nela e fiquei chorando com ela. Você vai ver ela lá. Cheguei lá. Às vezes ela estava chorando ali na Bíblia e chegava alguém e ela estava tudo daquele jeito. Ela corria para o banheiro, 5 minutos de banheiro, saía lá Madame Claude. E ninguém dizia que ela estava chorando. Queridos, nós vamos atingir esse nível de comunhão com o Senhor Jesus. Eu garanto para você, Deus não está olhando se você tem problemas, se não tem problemas. Deus não está olhando se você está insatisfeito com o seu trabalho ou não. Deus não está olhando se você está tendo alguma desavença com a sua esposa ou não. Deus está olhando para você, se o teu coração está querendo essa comunhão. Porque daí, mas acabarão meus problemas. Ele vai te levar a atravessá-los, atravessar os seus problemas. E Ele vai suprir tudo o que você e sua esposa precisam. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ah, isso parece muito com a teoria da prosperidade. Não, meu irmão. Não. Porque nunca na Bíblia foi falado a respeito de que não podia ter escravos naquela época. Era cultura e tinham escravos. Pelo contrário, Paulo diz: você que é escravo, sirva ao teu patrão como se fosse servir a Deus. Como entender isso? É que não importa o tipo de vida o que você está passando, o que vai dar sentido na tua vida é que você está com sede de obedecer ao chamado de Deus e andar em primeiro lugar em comunhão com Jesus Cristo. Depois sim, depois o resto vem. Depois você vai ouvir a sua voz e vai saber que não é a sua mente. Depois as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Nós vamos encerrar e vamos orar, mas espera um pouquinho. Tem gente fazendo assim com algumas coisas lá atrás. A gente vem com tanta sede de passar para você, principalmente essa história. Por favor, guarde isso. Todos os chamados que eu tenho são secundários. E todos eles estarão. Sabe, queridos, eu fui muito bem suprido nesses dias por pessoas amadas. Pessoas, inclusive, arcaram com algumas despesas, aqueles remédios muito caros. Outro, não tive despesa com transporte urgente. Agora você vê, assim, a igreja está reformando aí na frente e tal. Isso faz parte de uma negociação e tal. Mas nesses dias, a igreja está precisando. Mas não é porque estamos precisando. Segundo me disse uma pessoa esses dias: Eliseu, tenho medo de dizer, por quê? Porque quando você ensina
dízimo, a oferta, a primícia. Você está ensinando um caminho de fidelidade. Um caminho de você dizer: Senhor, todas as coisas são tuas. Amém? Então eu queria pedir para você agora que baixe a cabeça um pouquinho, eu vou orar, para que Deus te dê a graça de que você possa estar ofertando seu dízimo. E também, se você não estiver preparado e você não puder, você é o mesmo para o Senhor. O negócio não está entre quem dá e quem não dá, não está entre quem pode e quem não pode, está entre quem tem o coração. Pai, eu quero te agradecer agora por esse tempo, quero te agradecer agora, Pai, em nome de Jesus. Sim, por essa palavra. Sim, nós já vamos orar por ela, papai. Pai, isso mudou tanto na minha vida, tantas coisas, abriu meus olhos. Agora, papai, abençoa cada um que está aqui nessa hora. Que eles tenham na sua consciência a paz de que eles não lhe compraram com isso. Se não puderem dar, fiquem em paz. Mas que eles tenham na sua consciência o desejo e a certeza de que eles são gratos a Ti por tudo. Pai, muito obrigado, papai. Muito obrigado pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então o pessoal vai passar e eles são meio rápidos, né? Eu sempre fico por último, você sempre por um. Olha, vocês são muito rápidos. Estou brincando com vocês são muito especial. Então eu gostaria agora que vocês chamassem os músicos. Meu Deus, o pessoal está ligado. O que tenho te entrego, ó Deus. Vamos lá. Eu vou orar já para que nós tenhamos esse legado. Vamos ficar de pé mais um pouquinho agora, adorando o Senhor. As mãos purificar. Não conheço ninguém de máscara, quero ver quem eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, rendido a Ti. rendido estou. Comunhão contigo agora é prioridade para mim. Me rendo a Ti. Eu sou teu e tu és meu. Declare para o Senhor isso. Declare. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou,
meu. Toma, Pai, cada um agora são teus, Pai. O coração deles tem sede de ti, Pai. Cada um aqui, Pai, é sério, com sede de ti. Eu sou teu e tu és meu. Declare com toda a força do teu coração. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória, Senhor Jesus, glória, 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 glória. Agora, eu quero orar mesmo. Eu quero orar para que esse legado seja como aquele homem disse, aquele apóstolo que me ligou. Será que ele é apóstolo? Eliseu, orem, peçam, porque o Senhor está num tempo onde muitos escandalizarão, muitos, mas todo aquele que o seu coração sincero buscar, será ungido. Agora olhem bem, eu não sei quantos o Dalby evangelizou e a Jane, eu sei que daquele grupo que nós estávamos, eu virei pastor, né? O Evilásio virou pastor, aquele dentista loiro lá, como é que era o nome dele? O Egon virou pastor. E o Mário também? Era um grupinho de uns 15, virou um monte de gente pastor. Eu gostaria que o Dalby e a Jane estivessem aqui em cima quando estamos orando pelo legado da Clotilde. E quando estamos orando para que eles nos passem esse legado de amor e dedicação para as pessoas. Ele gastou mais de um ano comigo, eu acho, né? Mais de um ano ele fez assim. Você lembra que ele disse que tinha uns cara cascudo no meio? Ele lhe deu muito tempo para que eu aceitasse Jesus. Então isso eu queria que eles orassem junto. Queria que a Débora também estivesse aqui agora, nesse momento aqui em cima orando. Por favor. Glória a Deus. Pai, o Senhor diz que temos que honrar nossos pais, e eu estou honrando o que posso, Dalby e a Jane, pelos meses, aqueles monte de reuniões, escritório, almoço, aquele tempo que eles gastaram comigo. Pai, agora eu quero pedir sim, que esse desprendimento para se gastar com vidas que eles têm, realmente comece a passar por sobre cada um que agora está pedindo esse desejo e essa unção, que as pessoas, por pior que fossem, acabavam sérios. Nem todos foram pastor, mas praticamente todos tiveram grupos de ensino. Deus, muito obrigado. Eu sei que isso está passando. Eu queria pedir agora que seu legado da Clotilde, ou seja, uma missão a ser cumprida, legado, né? Uma missão a ser cumprida. Estamos recebendo uma missão a ser cumprida agora. Que essa missão seja comunhão íntima com o Senhor Jesus. Muitos dos 1440 minutos do dia. Sim, pode continuar no seu trabalho, nas suas coisas, mas o seu coração há de estar, em nome de Jesus, com sede e conseguindo, porque o Senhor quer. Quando pedirmos 2 ou mais, concordarmos, Ele ouve. Estamos concordando com o Espírito Santo de Deus. Portanto, o Senhor está ouvindo você agora. Senhor, traz esse desejo de comunhão contigo, porque isso vai fazer a diferença na vida de cada um, nesses tempos tão difíceis que entraremos. Em nome de Jesus. Eu
queria pedir agora que a Débora orasse, nos abençoando por essa semana, e fique à vontade. Em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra de vida ao nosso coração. Eu oro por cada um de nós como igreja, como família, que o Senhor nos ajude a permanecer naquilo que já temos alcançado no Senhor, Pai. Que a revelação da Tua palavra em nós possa produzir no nosso interior uma força, Pai, um ânimo, uma alegria em relacionar contigo todos os dias, Pai. Que quando despertarmos amanhã, o nosso coração possa estar aquecido pela Tua presença, possa estar provocado pelo Teu Espírito, esse lugar de intimidade, Pai, de paixão, de devoção, em nome de Jesus. Que cada um possa sair desse lugar hoje com uma decisão, Pai, de recomeçar, de sentir o seu coração queimando novamente pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja nessa semana, nos desafios, no dia a dia, que possam Te encontrar, Deus, e ser fortalecidos no seu interior, em nome de Jesus. Bem, queridos, Deus te abençoe, haja renovo para a sua fé, para as suas forças, e tenha uma ótima semana. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor. Muito obrigada, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus, gente. Obrigado pela presença de vocês. Glória a Deus. O Senhor está mudando a nossa história. É o Casagrande? É. Bom, eu não fiz nada mais do que devemos fazer quando Deus nos abre as portas. O Eliseu era um grande amigo de um amigo terceiro. Eu conheci ele mal, de pouco. Um terceiro amigo chamado Flávio Lázari era bastante amigo dele. Mas, através disso, a gente começou a falar que a gente estudava a Bíblia e naquela época, quem estivesse, desse a mínima chance, a gente chamava para estudar a Bíblia e pregar a mensagem. E deu essa chance da gente ir para um acampamento na praia. E lá a gente pôde explicar com bastante detalhes assim, o plano de salvação que Jesus tem para as nossas vidas. E eu não sei quanto que isso entrou no coração do Eliseu, mas a gente sabe que houve uma semente que foi plantada. Eu sei que houveram muitas outras coisas que Deus foi fazendo, como trabalha na vida de todos nós. O que eu sei é que eu tenho o coração muito grato pela vida do Eliseu, pela vida da Clotilde. Para nós, eles foram como filhos especiais. Nunca saíram do nosso coração. A gente ficou anos sem se ver, até sequer se conversar ou se telefonar. Mas, a primeira palavra que a gente troca, a gente sente o carinho especial. E eu louvo a Deus realmente por tudo que Ele fez na vida do Eliseu, da Clotilde. E se houve por parte deles um benefício para cada um de vocês, glória a Deus também por isso. Esse é o nosso Deus maravilhoso, trabalhando e fazendo de cada um de nós, por piores que tenhamos sido, Deus nos transforma. Me transformou esse cara,
E eu sei que, acho que cada um de vocês pode dar um testemunho do que Deus tenha feito, o que Deus tenha já trazido para a vida de vocês. E como ele falou agora há pouco atrás, muita coisa melhor está guardada para nós. Muita coisa melhor. Maravilhas estão guardadas para nós. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado. Não sei se vou conseguir. Eu queria estar aqui com a Chloe aqui, por isso que eu quero falar que aproveite as oportunidades, que a gente sempre queria vir e agora estamos aqui. Eu sei que ela está melhor, mas eu tenho saudades. E é uma honra para nós, é nossa obrigação, não foi nada demais, é uma honra servir Jesus e toda a glória para Ele. Mas quando vocês tiverem oportunidade de sentem vontade, alguma coisa, façam, porque senão a gente vem daí quando não está mais.